estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Você tem que manter esse Espírito na sua vida. Eu sempre digo uma coisa: se o Espírito baixa, é porque a carne está subindo o controle dela. Em tudo na vida é necessário Espírito. Você tem que ter Espírito. Espírito de vitória dentro de você. Que é mantendo a coragem, que é um espírito. A covardia é um espírito. O medo é um espírito. A ousadia é um espírito. Inteligência, sabedoria é espírito. E à medida que você mantém, você tem tudo para ceder a outro espírito, mas você diz, não. Eu recebi espírito de coragem, de poder, de amor, de equilíbrio. Eu podia, a minha cara está pendendo para outra direção, mas eu não vou deixar. Se eu ceder a ela, o ódio vai entrar, o desequilíbrio vai entrar, a covardia vai entrar, o medo vai entrar. E eu não quero esses espíritos na minha vida. É um espírito mais que vencedor, vai prevalecer. Aconteça o que for, eu sei que em todas as coisas serei mais que vencedor. Em nome de Jesus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Sente-se por gentileza. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em 2 Reis 10, e nós vamos ler do 25 ao 32. Vamos abrir. Diga comigo, concessões conduzem à idolatria. Quando você faz concessões, Deus não vai ignorar uma coisa e aceitar outra, se é contrário àquilo que Ele determinou na sua palavra. E concessão é permissão, é consentimento. Você permite que algo entre. Talvez você fecha para uma coisa, mas você abre para outra. Este homem aqui, Jeú, nós podemos chamá-lo de um homem de visão. Um homem brilhante. Aquele tipo de líder prático, que age. E que recebeu orientações de Deus para agir em questões muito difíceis. E ele foi brilhante. Então vamos ler. Segunda Reis 10, 25 a 32. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada. Jogaram os corpos para fora
E depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita. Aí continua, mas não me interessa agora. Vamos lá. O Senhor mandou que ele fosse ungido rei e deu a ele uma missão que era bem difícil. Israel estava, que era uma abominação só. Acabe, com a sua fraqueza, não tinha controle, era rei, mas não tinha controle. E Jezabel assumiu o controle. E a idolatria, os altares a Baal, templo para Baal, tudo para Baal. E o povo foi sendo levado. Tanto é que entraram num tempo de seca e ela sustentava do dinheiro dos impostos uma quantidade imensa de profetas. Então, o Senhor, que é o Deus de Israel, de repente não era mais cultuado e reverenciado, mas sim Baal. E o Senhor levantou esse homem, ele era um comandante, bem destemido, ousado e prático, ele agia. Ele era prático, era um líder que não complicava, ele agia, tem que agir, ajo nisso e tal. E ele foi agindo. E tudo que o Senhor colocou para que ele fizesse, ele fez, mas fez muito bem. O trabalho dele foi brilhante. Ele destruiu com a família de Acabe, que era os causadores de toda aquela destruição espiritual. Ele matou, nós acabamos de ler, todos os adoradores de Baal. Ele destruiu o templo de Baal. Ele fez um trabalho maravilhoso. Isso era muito desafiador. Era uma missão bem difícil. E ele fez muito bem. Tanto que Deus, no versículo 30, o elogia. Dizendo que ele tinha feito, executou corretamente o que Deus tinha mandado. Desculpe. E faz uma promessa de bênção a ele. A todos os seus descendentes que estariam liderando e etc. Mas ele fez concessões que ele não podia. E quando
ele destruiu com tudo aquilo, mas lá, coisas antigas de Israel, que Jeroboão tinha levantado, que eram os 2 bezerros, que mais antigo ainda, ideia lá atrás de Arão, que construiu o bezerro, e que ele veio tempos depois, na mesma linha, na mesma proposta, levanta 2, coloca em Betel. Aquilo foi uma abominação para Deus, para Israel. E o povo, claro, se corrompia rapidamente. E aqui, ele fez tudo que Deus mandou. Só que abriu essa brecha gigantesca. Eu não sei se de alguma maneira na cabeça dele adorar Baal era pior do que os 2 bezerros. Qual a loucura, o bloqueio, mas certo que ele fez o que Deus mandou, mas não fez exatamente como deveria. Aquilo que Deus falou, sim, só que os bezerros de ouro, os bezerros que Jeroboão tinha levantado anos atrás, coisa do passado, ele não só passou a adorar e a oferecer sacrifícios, como levou o povo a fazer isso também. E nós vemos aqui aquele tipo de gente que faz tantas coisas certas, grandes, e se submete a Deus em tantas coisas, e muda, e etc. Mas não presta atenção nas concessões. E vai fazendo, vai consentindo, vai permitindo que coisas entrem. E aqui, os bezerros eram coisas que Deus já tinha dito e abominado lá atrás, era coisa do passado. Então você vê que ele destruiu coisas que estavam acontecendo naquele momento, mas deixou coisas antigas predominarem, prevalecerem, entrarem. Agora, o que Deus tinha abominado lá atrás, continuava sendo abominação agora. Não mudou? Não ia mudar. O que Deus disse lá atrás está errado, continua sendo errado hoje. O que era errado lá, é errado agora. O que Deus disse não lá atrás, Ele continua dizendo não agora. Isso não seria aceito por Deus, como não foi. Ele, com essa atitude, ofuscou tudo de bom que ele tinha feito. E é o que muitas pessoas fazem. Elas ofuscam coisas tão grandes, tão sábias, atitudes tão importantes que tomaram, fazendo concessões, permitindo que coisas que Deus já disse não, e que foi não lá atrás, continua sendo não agora. Ele não aprovou antes, estava errado lá, continua sendo agora. Não vai mudar. Às vezes as pessoas fazem coisas muito grandes,
e acham que dá para compensar tudo aquilo que aquelas decisões, aquela mudança, aquelas realizações. Isso aqui é tão pequeno. Eu faço coisas tão grandes. Eu tomei decisões tão importantes, coisas tão grandes. Acho que Deus vai se pegar, vai se apegar a essas coisinhas pequenas. Essa coisinha, ele acha que dá para compensar. Deus não vai. Ele não vai se importar com essa coisinha, sendo que eu tomei decisões, fiz tantas coisas certas, tomei tantas decisões importantes. Foram tantas coisas grandes que Deus não vai se importar com isso aqui. Isso é pequeno, perto de tantas coisas que eu tenho feito. Eu mudei tantas coisas, eu abandonei tantas coisas. Eu tomei tantas decisões para agradar a Deus. Deus não vai se importar com isso aqui. Aí você pode abrir. Fiz tantas coisas legais. Acho que Deus se importa com essa mentira aqui. Eu sou um dizimista ofertante. Acho que Deus vai se importar com essa minha vida, com essa atitude, com esse sexo ilícito, com essa imoralidade, essa coisinha, ó, isso é pequenininho. Eu destruí com a família de Acabe, eu matei os adoradores de Baal, eu destruí com o templo. Deus vai se importar de eu deixar os 2 bezerros aqui de Jeroboão? Perto de tudo que eu fiz, isso aqui não é nada. Eu estou continuamente na igreja, eu faço isso certo, eu faço aquilo. Deus vai se importar dessa crítica, desse julgamento? Tudo bem, eu estou só emitindo a minha opinião. Deus não vai se importar se eu estou fazendo uma crítica porque eu estou falando porque ora, só uma situaçãozinha. É só uma concessãozinha, uma situaçãozinha. Diante de tantas coisas que eu fiz, de certo, eu faço tantas coisas certas, que esse desviozinho aqui, desse dinheiro, desse negócio aqui, Deus vai entender. Claro que Deus vai entender. Já que eu destruí com a família de Acabe que ele mandou. Ninguém tinha força para isso. Eu tive. Eu destruí com os adoradores, matei tudo. Demoli, destruí com o templo de Baal. Manter os bezerros de Jeroboão, ele vai aceitar. Ele teve uma atitude brilhante. Era um homem de visão. Tudo que Deus mandou ele fazer, realmente ele fez. Mas, o que eu disse aqui? Concessões conduzem à idolatria. Adorar os bezerros de Jeroboão não era nada pequeno e nem um pouco menor do que tudo aquilo. É tudo na mesma linha. Pecado é pecado. E abominação é abominação. E é problema do momento. Mas deixou voltar coisas lá do passado. E aí nós podemos puxar as coisas do velho homem. Que você muda tantas coisas, mas de repente aquelas coisas do velho homem, coisas lá que
você fazia antes, você começa a deixar vir agora, porque você julga que tantas outras coisas você já mudou. O que tem isso aqui? O que tem de mais? Você vai permitindo. E, como eu disse, isso aqui não tem nem muito assunto mais para seguir. Porque é simples de entender. Você pode fazer coisas muito grandes e achar que uma coisinha tão pequena e Deus não vai se importar perto das grandes que você fez. Coisas, atitudes, decisões tomadas, consideradas grandes, não vão fazer Deus ignorar as chamadas pequenas. Ou que a pessoa julga ser pequeno. Tudo que ele fez de tão incrível, quando ele deixou os bezerros de Jeroboão e adorou e levou o povo a adorar, ofuscou tudo. Ele podia ter terminado os dias dele com um ministério, com uma liderança brilhante. Até porque ele foi brilhante. Se você vê como ele trabalhou, é uma coisa admirável. É um exemplo de homem com visão, que tinha visão. Fez tanta coisa certa, mas fez coisas tão erradas quanto Jezabel e Acabe estavam fazendo. Então, isso é uma coisa para cada um que está aqui, cada cristão, cada um de nós. Pensar a respeito e pensar muito bem. Às vezes o tempo vai passando e você não enxerga, não presta atenção, você só olha para todas aquelas coisas. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso para Deus e faço aquilo outro para Deus, e eu faço. E você vai deixando aquelas chamadas coisinhas entrarem. Você vai fazendo as concessõezinhas e elas vão entrando. E Deus não ignora. Aquilo que era pecado antes continua sendo agora, mesmo que você tenha feito coisas muito grandes, mesmo que você tenha construído monumentos de boas obras. O que era errado antes é errado agora. Ele fez coisas muito grandes. Mas adorar os bezerros de Jeroboão era errado antes, continuava sendo agora. E não ia mudar porque ele tinha feito tantas coisas certas. Aquilo estava errado e aquilo ia roubar as coisas certas dele. E é o que tem acontecido com alguns. Ele faz coisas tão grandes, ele realiza coisas tão incríveis, e, no entanto, está sendo roubado pelas concessõezinhas. Às vezes nem tãozinhas. É o que ele acha. A gente tem mania de achar que é inha, mas vamos lembrar que são as raposinhas que distraem a vinha. As inhas. E que de tempo em tempo Deus vai trazendo novamente, porque a tendência do ser humano é esquecer. Esquece. Relaxa. Relaxa de forma negativa. E começa a deixar entrar aquilo que não devia. E ele vai deixando. E normalmente, dependendo de como a pessoa age e suas atitudes e decisões bacanas que já tomou, ela quer justificar. Então ela olha para, eu faço isso, faço aquilo outro, etc. Então,
isso aqui passa. E Deus deixa bem claro, não passa, isso vai te roubar e vai ofuscar todas as demais coisas que você já fez de bom. E vai começar a te roubar. Porque aqui, ó, Deus começou, naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. Como que ele começou a reduzir? Os inimigos começaram a conquistar as terras. Depois Israel, no futuro, reconquistou. Mas ele começou a reduzir o tamanho. O que quer dizer? Você não cresce espiritualmente, você retrocede. Se você não cresce espiritualmente, você retrocede. E assim por diante. O tamanho de Israel começou a se reduzir. Aqui, ó, naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistou desde Aroé, junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Rubem e de Manassés. Isso tudo era de Israel. Depois de Israel reconquistou, mas aqui o Senhor permitiu que perdesse. Por quê? Porque era só abominação, contaminação. Estavam sempre, faziam uma coisa certa e faziam não sei quantas erradas. Estavam sempre pendendo para a direção errada. Então, começou a reduzir. Ah, por que, Senhor, que eu estou perdendo? Por que isso está acontecendo? Filho, porque você fez coisas legais, boas, decisões, teve atitudes que me agradou, porém, você deixa entrar coisas que ofuscam todas as demais, que tem roubado as coisas boas que você tem feito. Quando você faz isso, quando você cede, quando você faz essa concessão, quando você permite, isso vai roubando. Então aí o que foi acontecendo? Deus foi diminuindo o tamanho de Israel. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. E às vezes a pessoa, é comum a gente, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo. Olha, se tem uma pergunta que eu penso que todo mundo sabe responder é essa. Às vezes a pessoa faz para alguém porque ela quer que alguém, quem sabe, responda uma outra coisa para ela e ela tente se enganar. Mas a Bíblia fala o tempo todo, não se engane, não se deixe enganar. Porque, infelizmente, por mais que alguém diga, não, eu não gosto de ser enganado, a própria pessoa, muitas vezes, está trabalhando para se enganar. A própria pessoa está trabalhando para se enganar. Ela quer se enganar. O Jeú, eu penso que foi exatamente isso. Ele se enganou. Ele achou que tudo que ele tinha feito tinha sido tão incrível, tão brilhante, que tudo bem. Adorar os bezerros de Jeroboão. Tudo bem. E tudo bem nada. Tudo bem nada. O que foi errado para Jeroboão era errado agora e ia continuar sendo e continua sendo. Coisas do passado foram trazidas, foram praticadas. E coisas que Deus já tinha combatido lá atrás. Que todo mundo já tinha ouvido que estava errado lá atrás, fizeram agora. Então, cada um deve pensar. Olha, gente, Deus nos deu inteligência. Se tem uma coisa que o ser humano tem capacidade de desenvolver, é isso que foi dado. E obedecer a Deus é o princípio de tudo. O sujeito pode ser analfabeto, assinar com o polegar, mas se ele temer a Deus, ele já é mais sábio do que os demais tão cultos e estudados. O princípio, a pessoa tem que entender isso, o princípio da sabedoria. Você não consegue em livros, você consegue temendo a Deus.
E algumas pessoas não buscam entender qual deve ser, ou ela já ouviu, mas ela não deixa entrar, ou ela acha que pode ignorar. A conduta do cristão deve ser irrepreensível. Deve ser. Infelizmente, tem gente que ele carrega resquícios do passado, das coisas que ele viveu, que ele conviveu, coisas que ele acha que dá para passar. E não passa. O que Deus fez? Reduziu o tamanho de Israel. Vocês não podem, quer saber? Vocês não podem ter todas essas terras para vocês. Vocês vão perder, para vocês verem o valor disso. Depois vocês vão ter que lutar para conquistar. De novo. Então tem gente que é assim. Ele tem, mas ele trabalha para perder. E depois tem que fazer uma luta danada para reconquistar aquilo. E aqui, por amor à promessa que Deus fez a Abraão, eles reconquistaram. Mas é uma luta. Algumas pessoas perdem e depois nunca mais conseguem conquistar aquilo que perdeu. Deus começou a reduzir o tamanho de Israel. Porque Jeú fez tantas coisas fortes, importantes para a nação, para o povo. Mas em contrapartida ele fez também aquilo que Jeroboão tinha feito lá atrás, que foi uma abominação para Deus. Então faz uma coisa, mas abre para outra. Muda numa área, mas não muda na outra. Ou, se tinha mudado, volta a fazer. E aí tem a pessoa quando não pensa, não usa a razão, ela fica na base da emoção, e aí é porque Deus, é porque isso, porque isso aconteceu. Aí fala de tudo. Aí quando a pessoa está na prensa, é porque Deus me deixou, Ele não te deixou. É porque a viver assim não dá, e aí tem de tudo, fala-se de tudo, mas Deus reduziu o tamanho de Israel. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. E deu para o rei Hazael. Quer dizer, o inimigo foi conquistando. Foi conquistando. Porque era deles. Mas, a partir do momento que você tem uma coisa, mas não é usado para glorificar o nome do Senhor, e os cristãos precisam entender que nós fomos criados, formados, nós nascemos para glorificar, para dar louvor a Deus, e tudo na nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. E se você não usar para glorificar a Deus, Deus vai reduzir o tamanho, vai começar a perder. Vai para a mão do inimigo. Deus permite que o inimigo tome aquilo, pegue. Então, cuidado com as concessões, com as permissões, com os consentimentos, com as portas que a pessoa julga ser pequeno. Você pode ter feito coisas muito grandes e de repente achar que as pequenas vão passar, pequenas, né? Vamos botar entre aspas. Vão passar porque eu fiz coisas tão grandes. Isso passa, não passa. Também, se livre desse pensamento.
O que era errado lá no passado, continua sendo errado hoje. Não mudou e não vai mudar. Coloque-se em pé e a mão no coração.